Vocês já me conhecem, então a gente dispensa aí apresentações, né, professor Rondinelli? Esse período aí a gente vai estar com a disciplina de toxicologia, beleza? Para a gente começar, o que é que a toxicologia estuda? Quem pode me responder aí? Deu um branco aqui agora, esqueci o conceito. Alguém poderia me ajudar? O que é que a toxicologia estuda? Vocês podem responder pelo áudio, que eu prefiro, fica melhor para vocês interagirem comigo. Se ficarem com vergonha, podem digitar. Agentes químicos que afetam o organismo humano. Lucas, o fármaco, ele afeta o organismo humano? Hein, Lucas? O fármaco, ele afeta o organismo humano? Beleza. A maconha afeta o organismo humano? O cosmético afeta o organismo humano? Você quer ficar rico? Você quer trocar sua riqueza por uma banana? Ah, ah, tá ligado, né? Beleza, tá? Então, vamos lá. O Lucas disse assim pra gente. Todo mundo quer, Liz. O Lucas disse assim para mim, né? A toxicologia estuda as substâncias, né, que afetam o organismo. Raquel me falou agora que ele estuda os agentes tóxicos, não é isso, Raquel? Deixa eu abrir aqui passou rapidinho aqui para mim. Ela diz assim: eu acho que está ligado ao estudo de substâncias tóxicas e os seus efeitos no organismo. Raquel, mas o que seria uma substância tóxica? Está relacionado às reações químicas. Aonde, Bruna? Reações químicas aonde? Tudo é veneno e nada é veneno, depende da dose. Tá certo, Dalva, não tá errado não, tá? Isso, a única coisa que diferencia o remédio é a dose. Beleza, vamos lá, tá? Vamos, primeiro conceitinho aqui pra gente poder aprender, né? Vou colocar assim, benefício. Na verdade, eu vou botar cura e vou colocar versus morte, né? Vamos ser bem malvado aí. Pintar aqui a cura de azulzinho para ficar bonitinho e a morte de vermelhinho, tá? Para ficar bonitinho. Então, cura e morte, né? Paracelso. O nome dessa essa frase é do cara chamado Paracelso, tá? Então, ó, beleza. Já que a gente tem a cura e a morte, e como nós somos profissionais de saúde, o que é importante aí que a gente entenda, né? Vocês estudaram uma disciplina chamada de farmacologia. O que é que a farmacologia estuda? Não vale me dizer que são os fármacos, tá? O que é que a farmacologia estuda? Quem poderia aí me dizer, valendo 1 milhão? Um milho bem grandão. E aí, o que é que a farmacologia estuda? Farmacodinâmica e a farmacocinética dos fármacos. Calma aí, Cleitinho. Tá muito complexo para mim. Mas mas qual é o foco de estudo da farmacologia? Qual é o foco de estudo da farmacologia? A atuação dos fármacos. Mas o que é um fármaco? Vocês estão muito técnicos para mim. Vocês acordaram hoje, né? Inspirados. Uma droga. Lucas, mas o que é uma droga? A interação do organismo com os fármacos. Mas ninguém me disse ainda o que é um fármaco. Uma droga que serve para curar. Né? Isso, nós começamos a andar. Vai lá, Cleitinho, manda aí. Vamos lá, né? Vamos construir o nosso conceito. A farmacologia, ela estuda o quê, né? Ela estuda substâncias. Só quais substâncias? Qualquer substâncias? Não.
A farmacologia, ela estuda substâncias, tá? Isso, Ju, né? É uma substância elaborada, mas o elaborado, aí a gente entra mais no conceito de produto, tá? A gente entra mais no conceito de produto. Então, o que que a farmacologia estuda, né? A farmacologia estuda substâncias, tá? Que substâncias são essas? A gente chama essas substâncias de fármacos, e essas substâncias, elas servem para tratar. O que que é o tratar, professor? Servem para curar uma doença, servem para evitar que uma doença progrida, serve para proteger de uma doença, serve para controlar uma doença, serve para diagnosticar uma doença. Então a gente diz que a farmacologia estuda as substâncias, essas substâncias a gente chama de fármacos, tá? E os fármacos, eles têm, né, finalidade terapêutica, tá? Então, esse é o campo de estudo da farmacologia. Então, a farmacologia, ela se preocupa em estudar, né, substâncias que são terapêuticas, ou seja, substâncias que são benéficas, tá? Então, vou colocar aqui, terapêutica, benéficas. Então, a farmacologia, benéficas, tá? Então, a farmacologia, ela se preocupa em estudar as substâncias, e essas substâncias elas vão proporcionar ao organismo, tá? Propriedades terapêuticas, ou seja, ela busca a questão relacionada às propriedades benéficas de uma substância. Beleza. Então, isso é o foco de estudo da farmacologia. Como todo mundo tem, né? Sempre tem numa família o irmão bom e o irmão mala, né? O irmão malvado. Então, sempre é assim. Então, toxicologia, ela é o irmão malvado da farmacologia. Toxicologia, né? Ela é o irmão malvado, tá? Da farmacologia. Então, o que que a toxicologia moderna ela estuda hoje? Ela vai estudar, né? Vou trocar aqui para ficar mais fácil. Ela vai também estudar substâncias, mas essas substâncias, a gente não vai chamar elas de fármaco. O que que a gente sabe? Que essas substâncias, como vocês me disseram, né? Essas substâncias elas vão causar danos ao organismo. E esses danos, eles são sempre nocivos, né? Eles causam, né? Já a gente não causa mais problemas, finalidade terapêutica, né? A toxicologia ela estuda substâncias e essas substâncias elas causam danos ao organismo. Para a gente poder entender alguns conceitos modernos, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, tá? Exatamente por quê? Porque assim como o homem passou a começar a utilizar substâncias para o tratamento das suas doenças ou das suas condições de saúde, o homem também começou a utilizar substâncias para causar dano, tá? Com diversas finalidades. Por exemplo, ele podia usar para caçar um animal maior do que ele podia usar para se defender, ele podia usar para guerra, tá? Assim como os animais também produzem substâncias que servem para a predação, que é a caça, que servem para a sua defesa e assim sucessivamente, tá? Então, para a gente poder entender, até para vocês, quando estiverem lendo o livro, vocês vão se deparar com alguns conceitos. O primeiro conceito que vocês vão se deparar, tá? O primeiro conceito que vocês vão se deparar é com um conceito chamado de droga, tá? O que que é uma droga para gente, crianças? Vamos lá, me ajuda aí que eu estou meio esquecido hoje. O alemão me visitou hoje, estou meio esquecido, preciso que vocês me ajudem. Então, o que que seria uma droga para gente? Oi, professor. Pode falar. Droga, eu acho que é qualquer substância que, ao entrar em contato com o organismo, causa um efeito, que pode ser tanto maléfico ou benéfico. Isso, perfeito, Raquel. Então, droga, eu vou só fazer um pequeno complemento. Ela é uma substância, legal. Então, droga, ela é uma substância, tá? Uma substância ou conjunto de substâncias, tá? Conjunto destas. Então, para ser droga, ela não precisa necessariamente ser apenas uma única substância. Ela pode ser o conjunto de substâncias capazes de alterar
bioquímica, fisiologicamente, tá? Então, o que é uma droga? É uma substância ou conjunto de substâncias capazes de alterar o organismo. Quando a gente fala, né, na alteração do organismo, a gente está se definindo, a gente está se referindo à bioquímica ou fisiologia. Ou seja, uma droga, tá? Uma droga, ela pode tanto trazer efeito terapêutico, tá? Uma droga, ela pode trazer tanto efeito terapêutico, ou seja, benefício, benéfico, assim como uma droga também pode causar efeitos nocivos, tá? Porque tanto o efeito benéfico, tá, quanto o efeito nocivo, eles podem trazer, tá? Professor, não entendi. Deixa eu só ver aqui, tá? Eu vou sempre deixar para Fran, se estuda a toxicidade das substâncias no organismo. Sim, tá certo, Fran. Professor, o senhor vai mandar isso que o senhor está digitando para nós? Sim, vou mandar para vocês. Se vocês olharem aí no sala de aula, já tem uma postagem com todos os conceitos que eu estou falando para vocês agora, tá? É a parte, essa nossa aula inicial é uma aula de histórico e conceitos, tá? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês tá nesse glossáriozinho que eu vou colocar para vocês. Não se preocupe com isso não, tá? E a aula vai ficar gravada, depois eu vou colocar no YouTube. Aproveitando aqui, deixa eu fazer um pedido para vocês. Como eu sempre posto as aulas no YouTube, de vez em quando os alunos me perguntam, professor, o vídeo já está online, coisa. Se inscreve no canal lá, no meu canal do professor Andy Seba, e toda vez que eu postar um vídeo, e ativa as notificações do YouTube, porque toda vez que eu postar um vídeo, isso, tem que dar like, né, Regina? Tem que monetarizar isso aí para ver se eu fico rico, né? Todo mundo quer ficar rico. Mas é porque, tipo assim, quando eu posto um vídeo e vocês deixam a notificação ativa do canal, vai aparecer a notificação, o professor Ronelli postou o vídeo e tal, entendeu? Isso, deixa o like aí, ativa o sininho, arrasta para cima e eu vou colocar daqui a pouquinho o QR Code aí para vocês, tá? Para vocês poderem fazer a doação, não se esqueçam disso, tá? Então, ó, droga é qualquer substância ou conjunto de substâncias capazes de alterar o organismo, né? Que alteração é essa? Uma alteração fisiológica. Não ri não, o que eu tô falando é sério, eu quero ficar, se inscreve no canal, eu quero ficar rico também, todo mundo quer ficar, por que eu não posso ficar? Tá? Então ela traz para a gente um efeito benéfico, tá? Esse efeito benéfico ou esse efeito nocivo, ele pode ser de uma única substância, por exemplo, um fármaco, né? Ou ele pode ser de um conjunto de substâncias, como por exemplo a maconha, ou como por exemplo as toxinas produzidas por um fungo, ou como a toxina botulínica, e assim sucessivamente, tá? Então a droga, o legal da droga, né? É porque a droga ela pode ser uma substância tanto de origem natural, quanto ela pode ser uma substância de origem sintética, quanto ela pode ser uma substância de origem semissintética. Em termos de conceito, a droga ela pode ter, dependendo da área, ela pode ter conotações diferentes. Tá? Por exemplo, farmacologia e toxicologia, a gente diz que é uma substância, né, capaz de alterar o organismo. Se a gente levar para a área de produtos naturais, a gente vai dizer que é uma planta ou parte da planta, né, droga vegetal, planta ou parte da planta capaz de trazer benefícios. Né? Também pode ser para a parte de zootecnia, parte de animais, pode ser substância produzida por um animal capaz de alterar um organismo. Do ponto de vista toxicológico, né, quando a gente fala aí, fulano de tal, né, vocês veem lá na matéria policial, fulano de tal foi preso portando 100 quilos de droga, né? Em termos toxicológicos, em termos de toxicologia forense, toxicologia social, toda vez que a gente se refere à droga, né, vou colocar aqui a droga, do ponto de vista forense, a gente está se referindo a substâncias que agem no sistema nervoso central e elas são psicoativas. Significa que elas são capazes de alterar o funcionamento do nosso cérebro. Quando a gente vai estudando toxicologia social e forense, a gente vai ver aí que tem drogas que estimulam o cérebro, tem drogas que deprimem o cérebro e tem drogas que alteram ou perturbam a nossa percepção da realidade. Mais na frente a gente vai ver isso. Então, do ponto de vista forense, quando vocês olham aí nas manchetes policiais, fulano de tal foi prego portando 500 quilos de droga, foi queimada 500, de 1 tonelada da droga. Estão se referindo, né, às substâncias que são consideradas substâncias psicoativas.
Quando foi que o homem começou a ter esse conceito, né, de droga, tá? Então, se a gente for levar em consideração aí a questão relacionada ao histórico de quando foi que o homem começou a ter esse conceito sobre droga, né? A gente vai lá para o início da humanidade, desde que o homem passou a ser dotado de inteligência, saiu do instinto e passou a ser dotado de inteligência. O que que o homem começou a fazer? Ele começou a adquirir conhecimento. E esses conhecimentos, eles começaram a ser passados de geração a geração. Professor, como é que o homem aprendeu o que fazia bem e o que fazia mal? Por experimento. Ele ia lá, olhava, por exemplo, né, uma bananeira. Ele não sabia ainda que aquilo ali era uma banana. Aí o que que ele fazia? Alguém ia lá, comia aquela banana e se não morresse, ok, aquilo ali serve para nossa alimentação. Se morresse, ia dizer, ó, não pode comer porque aquilo ali faz mal. Então o homem ele começou a guardar, né, esses conhecimentos. E se a gente for fazer um histórico tanto da farmacologia, lembra? A farmacologia e a toxicologia elas são irmãs, tá? A diferença é só o contexto que cada uma estuda. A farmacologia estuda os efeitos benéficos, terapêuticos, e a toxicologia estuda os efeitos colaterais e danosos, tá? Então, quando a gente vai pensando aí no histórico, desde que o homem passa a se entender por homem, ele começa a guardar conhecimento sobre o veneno que os animais produzem. Por exemplo, né, as cobras, algumas cobras elas são venenosas, significa que elas produzem uma substância e essa substância serve para que ela possa, por exemplo, caçar. Existem plantas também, né, que são plantas venenosas. Por exemplo, tem uma planta que ela é ao mesmo tempo nutricional e pode ser venenosa. Todo mundo deve conhecer aí, né? A mandioca e a macaxeira. Tem uma diferença. Ah, a mandioca pode comer, não tem a macaxeira pode comer. Mas a mandioca tem que ter cuidado na hora que for comer, porque ela tem uma substância e essa substância pode matar tanto o gado, se ele comer lá principalmente as folhas, quanto ele também pode matar o homem. Tá? Então, existem plantas que também produzem, assim como a própria natureza, ela tem plantas que naturalmente produzem um veneno. Professor, mas por que que a planta vai produzir um veneno? Diferente de um animal que pode correr do seu predador, a plantinha não pode correr. Ela fica paradinha lá, aí a vaquinha, a girafinha lá, olha lá as plantinhas e diz assim: vou comer as folhinhas daquela plantinha, ou vou comer as frutinhas daquela plantinha. Então, o que que a planta pode fazer para não ser comida por inteiro e morrer? Ela produz substâncias para poder se defender. Tá? Então, essas substâncias, tá? Ele é um conceito aqui que a gente vou colocar aqui para vocês agora, que diferente do que a gente tem de droga, né? O conceito inicial de substâncias que causam dano, né? Que o homem começou a pensar assim, ah, eu tenho uma planta X, um animal Y, eles produzem uma substância e essa substância é exatamente para causar veneno, para causar dano. Essa substância, nós damos a ela o nome de veneno. Cuidado aí para não confundir, né, com o chamado veneno para rato, ó, veneno para rato, né, que é o chumbinho, tá? O chumbinho a gente não pode, apesar de popularmente ele ser chamado de veneno para rato, em termos toxicológicos, a gente não pode chamar o chumbinho de veneno. Vou já explicar para vocês o porquê de a gente não poder chamar em termos técnicos, tá? Vocês não vão sair por aí corrigindo as pessoas, tá? Vou já falar, tá? Vou já falar, tá? Então, olha como fica fácil. O que é o veneno? O veneno ele é uma substância, um conjunto de substâncias, né? Então, uma substância ou conjunto destas. Tá, e respondendo a tua pergunta, para eu poder chamar de veneno, tá? Então, importantíssimo aí, para eu poder chamar uma substância de veneno, ele precisa ser fruto de metabolismo. Ou seja, se ele é fruto de metabolismo, ele precisa ser produzido por um organismo vivo. Uma planta, um animal, uma bactéria, um fungo, né? E essa planta, essa bactéria, esse animal, esse fungo, eles produzem essa substância para uso exclusivo. Ele é exclusivo, ou seja, ele produz para essa finalidade, né? Exclusivo de causar dano. Por que que ele quer causar dano? Para que ele possa caçar, então a gente chama de predação, por isso que são predadores, defesa, tá? Então, esses animais, eles produzem, né,
eles produzem venenos, ou seja, o próprio metabolismo, assim como a gente produz, por exemplo, as mulheres quando estão gestantes, puérperas, né? Quando elas, após a gestação, elas começam a produzir leite. Então, o leite materno, ele é fruto do metabolismo feminino. O homem, ele produz o esperma, então ele é fruto do metabolismo. E assim, a gente produz glicogênio para poder armazenar energia, fruto do metabolismo. As plantas produzem amido, fruto do metabolismo. Então, para eu poder chamar de veneno, essa substância obrigatoriamente, ela tem que ter a sua origem, né? Ela tem que ser natural. Origem. Por isso que se vocês pegarem aí os livros de toxicologia exclusivo, Rondinelli. Exclusivo, tá? Então, se vocês pegarem os livros mais antigos de toxicologia, vocês vão ver muito essa questão do chamado veneno. Então, o homem ele se referia a substâncias que causavam dano, ele chamava de veneno. Só que o que é que acontece, né? Então, a origem de um veneno, ele é sempre natural. Natural. Então, para ser natural, ele precisa vir, né, de uma planta, de um animal ou de um micro-organismo. Uma bactéria, um fungo e assim sucessivamente. Thay, respondendo a tua pergunta, por que que eu não posso chamar o chumbinho, né? Por que que eu não posso chamar o chumbinho de veneno? Porque o chumbinho, ele é uma substância produzida pelo homem. Ele é uma classe de agrotóxicos, de pesticidas, ele é da classe dos aldicarbes, tá? Então, o veneno para rato, o chumbinho, como popularmente ele é chamado, a gente não pode chamar ele de veneno, exatamente porque ele é uma substância produzida pelo homem, beleza? Tá? Então, para eu poder chamar uma substância de veneno, eu tenho que saber a origem dela. Então, foi produzida por uma planta? Beleza. Causa dano? Beleza. Posso chamar de veneno. Foi produzida por um animal? Sim. Causa dano? Sim. Então, eu posso chamar. Percebe que aqui eu não estou levando em consideração, que vocês me falaram mais cedo na aula, as questões relacionadas à dose. Percebe aí, né? Porque, por exemplo, um medicamento ele pode se tornar, né, um agente de dano, se você utilizar em grandes quantidades. Aqui não. O veneno, independente da dose que ele é administrado, da dose que você tem contato, ele sempre vai te causar dano. Então, isso é muito, muito importante, né? Como o Lucas falou, esqueci quem foi que falou essa frase, que a diferença entre a cura e um veneno é exatamente a dose, né? Foi o Paracelso que ele falou lá. E exatamente ele estava se referindo que qualquer substância, né? Que tanto que isso a gente tem no conceito hoje de toxicologia moderna, qualquer substância hoje, se ela for mal utilizada ou se ela for utilizada em doses erradas ou por via de administração errada, ela pode causar um dano. Mas o veneno não. Vou trazer aqui para vocês uma imagem para vocês poderem entender essa questão do veneno. Vou mostrar para vocês dois tipos de escorpião, tá? Vou mostrar para vocês dois tipos de escorpião para vocês entenderem essa questão do veneno. Escorpião. Por exemplo, né? Cadê vocês, escorpião? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês dois tipos de escorpião, tá? Para vocês poderem entender isso aqui. Já respondo as dúvidas de vocês no chat, tá? Por exemplo, ó, vocês estão vendo esses dois escorpiões aqui, ó. Vocês estão vendo que esse escorpião, ele tem uma patinha, né, bem pequenininha. Conseguem observar? Vocês estão vendo aí a apresentação, crianças? Sim, Professor, como aumentar a tela? Tem. Vou tapar o chat e vou dar um clique aqui na imagem para a imagem ficar maior. Pronto. Melhorou? Se vocês digitarem aí no chat, eu não vou enxergar, porque a tela está cobrindo o chat para mim, tá? Mas eu acho que deve ter melhorado. Então, por exemplo, ó, se vocês... Vou colocar aqui esse aqui, que ele está com a patinha bem bonitinha, ó, bem pequenininha. Estão vendo aqui, ó? A patinha desse escorpião, ela é bem pequenininha, ou seja, ele tem dificuldade de segurar a presa dele. Geralmente, esse escorpião vai caçar um inseto, né, uma barata, que é maior do que ele. Então, a barata vai ter mais força do que ele. Então, como é que ele faz para poder caçar essa barata? Ele vai lá e produz um veneno. Tanto que se vocês encontrarem esse outro tipo de escorpião, ó, tá vendo aqui, ó, esse escorpião ele tem uma patona gigante, tá? Vou colocar aqui, ó.
O outro aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, esse escorpião, ele tem uma patona bem gigante. Professor, qual dos dois escorpiões é o mais perigoso? O que que vocês acham? O amarelo ou o preto? O que que vocês acham? Quem é o escorpião mais perigoso? O amarelo ou o preto? Amarelo. Por quê? Amarelo. Não sei, porque sempre falam que insetos são também o amarelo, são mais venenosos. Isso, mas por que que eles são mais venenosos? Olha como a natureza, ela é perfeita nas criações dela, né? A natureza diz assim: bom, se eu vou fazer um escorpião e esse escorpião ele não tem muita força para segurar a presa dele, então ele tem que produzir uma substância que seja forte o suficiente para ele poder matar a presa dele. Então, toda vez que vocês olharem um escorpião e o escorpião tiver a patinha pequenininha, cuidado, esse escorpião ele é bem venenoso, tanto que se vocês olharem aqui a ponta da cauda dele, ó, que é mais avermelhada, né? Bem aqui nessa pontinha, nessa bolinha, aqui a gente tem o ferrão, onde ele inocula o veneno, e aqui é onde ele armazena o veneno. Agora, se eu pegar, né, um escorpião que tem a patona, a natureza diz assim, né? Poxa, se o escorpião tem a patona, né? Olha a diferença aqui da bolinha do bulbo aqui de veneno. Se o escorpião tem a patona, ele vai ter força para segurar a presa dele. Então, o veneno dele não precisa ser tão potente. Ele precisa de um veneno, né, mais fraco para que ele exatamente possa ter força e o veneno te deixa como auxiliar. Então, a natureza ela demonstra isso para a gente. Da mesma forma, né? Da mesma forma, isso aqui é muito legal quando a gente for estudar. Eu vou ter uma aula com vocês sobre animais e plantas peçonhentas, né? Olha como a natureza ela é legal com a gente. Venenosas, tá? Olha como a natureza ela é legal pra gente, tá? Olha como a natureza ela é legal com a gente, tá? Quando a natureza coloca aí uma planta que ela é venenosa, olha o que que ela faz com a planta. Ela dá uma marca na planta e diz assim, olha, não me come não, tá vendo esse vermelho bem aí? Eu estou dizendo para ti que eu sou venenoso. Então, ó, ela dá o grito para a gente, né? A planta vai lá e ela diz assim, a natureza vai lá, ela diz assim, olha, eu vou botar uma cor bem berrante, né? Que os animais sejam capazes de enxergar ou que o homem seja capaz de enxergar. E vou dizer assim, olha, toda vez que você olhar uma cor vermelha, laranja, bem viva, a natureza te dizendo assim, olha, se tu me comer, tu vai morrer, tá? Então a natureza ela é isso. Então, quando a gente fala da questão relacionada a veneno, a gente está dizendo o quê? Que são substâncias, essas substâncias elas podem ser produzidas, tá? Tanto por animais, quanto por plantas ou quanto por micro-organismos, tá? E exatamente essas substâncias elas têm a única e exclusiva finalidade, ou seja, o animal não utiliza para mais nada, ele produz, deixa armazenado para que ele possa utilizar quando ele for caçar ou quando ele precisar se defender. Tá? A gente vai ter depois uma aula quando a gente estiver estudando aí a toxicologia forense e animais, eu vou ter uma aula que eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes. Então, toda vez que a gente se relaciona, toda vez que a gente usa o termo veneno, que é um termo antigo, vocês vão já entender que a gente vai evoluir um pouquinho na história. Então, toda vez que vocês lerem o termo veneno, significa que aquele autor ele está se referindo a uma substância de origem natural produzida por um organismo vivo, tá? Esse organismo pode ser uma planta, esse organismo pode ser um animal, ou esse organismo pode ser um micro-organismo, uma bactéria, um fungo, e assim sucessivamente, tá? Vanilda, mas inclusive aí, né, fazer comidinha. Minha mãe tinha essa plantinha vermelhinha aqui que eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa comigo ninguém pode, né? E o tajá era esse aqui. Mamãe tinha essa planta em casa. Tem que ter bastante cuidado quem tem animal e criança em casa, porque essa planta ela não precisa nem ser comida. Basta, né, você ter contato com o látex dela, né, como popularmente minha mãe diria, o leite que ela produz, e esse leite ele tem uma substância tóxica que ele é absorvido pela pele. Minha mãe teve que se desfazer quando minha sobrinha nasceu, porque minha sobrinha pequenininha, né, fazia exatamente isso, queria brincar com as plantinhas da vovó e começava a juntar as folhas que tinham caído e eu falei para mamãe, mamãe, ó, essa planta aqui ela é tóxica, a Roberta ela pode se envenenar, tá? E radiacho, não pode comer não, que comer o dano é pior ainda, tá? Então, por favor, quem tem filho pequeno em casa,
Se arrepender. Ainda bem que tu tá aqui viva para se arrepender, né? Porque essa planta é extremamente tóxica. Então, quem tem criança em casa, quem tem animais em casa, tem que ter bastante cuidado, porque a gente tem aí plantas, né, em casa que elas são ornamentais, elas são decorativas, mas exatamente elas causam dano, né? Vanilda me perguntou assim, mas somente do ponto de vista toxicológico, que não pode chamar de veneno? Não, Vanilda, toda vez que, em termos técnicos, né, toda vez que você se refere a veneno, você está se referindo a uma substância de origem natural para que causa dano, tá? A gente vai ver que tem a outra substância, que inclusive é ela, que é o foco de estudo da toxicologia, vocês vão ver que ela tem outro nome. Eu vou já falar esse outro nome para vocês, tá? Parará, ok, já eu tiro, meu Deus, que agonia. Ai, não, acho que tem que compensar uma coisa com a outra, exatamente, né? Aqui em casa tem essas plantas, cuidado, Aline, não vai comer, exatamente. Fiz foi queimar as mãos, Vanilda, então, cuidado aí, principalmente quem tem criança, interior, tem bastante em casa. Minha mãe tinha bastante, minha mãe tinha a espada de São Jorge, Tajá, comigo ninguém pode, todas são tóxicas, e quando minha sobrinha nasceu, né, que a minha sobrinha foi criada com a gente, ia muito para casa de mamãe, então ela acabou se desfazendo com medo da coisa. Professor, a planta seca e sem vida ainda é tóxica? Sim, Edna. Tá? Não é porque a planta caiu a folhinha e a planta secou que ela perdeu a propriedade tóxica dela. Inclusive, a propriedade tóxica ela se torna mais intensa, né? Porque quando tu seca, tu perde a água e você acaba concentrando as substâncias tóxicas que a planta tem. Né? É o mesmo princípio que a gente tem quando vai preparar droga vegetal, para poder preparar medicamento, a gente seca para poder concentrar os ativos. Então, a planta seca, tá? Ela continua sendo tóxica e mais tóxica ainda. Beleza, né? Então, quando a gente fala aí da questão relacionada a veneno, a gente está falando de substâncias que o homem começou a aprender com a natureza, tá? E essas substâncias, elas passaram de geração para geração, elas passaram aí das questões relacionadas ao uso para o dia a dia. Então, o homem começou a utilizar essas substâncias para causar danos nos seus adversários. Então, uma tribo de índios guerreava com outra tribo de índios pela posse de territórios. Então, eles passaram a utilizar isso. Eles passaram a utilizar essas substâncias para poder caçar, por exemplo, né? Na natureza, a gente tem uma planta e essa planta ela produz uma substância que chama de curare, né? O curare ele é um veneno que quando ele atinge a tua corrente sanguínea e ele vai para o teu sistema nervoso central, ele paralisa os teus músculos, ou seja, você fica consciente, mas você para de se mover. Os índios ali da região amazônica, eles usam esse curare, que é uma substância, né, da planta, e essa substância exatamente eles usam para caçar. Por quê? Diferente da gente, né, quando a gente compra qualquer coisa no supermercado que a gente quer conservar, o que que a gente faz? A gente coloca na geladeira. Como os índios não podem carregar uma geladeira nas costas, no meio da floresta, né? Eles passam 2, 3 semanas caçando, eles caçam os animais, né? Até para facilitar, para eles não fugirem, e esse veneno ele não mata o animal, tá? Isso, outro dia passou uma reportagem, isso, usando a ponta das flechas, das zarabatanas, é, das, é, das armas que eles usam para caçar exatamente porque facilita, né? Porque o macaquinho tá lá em cima da árvore, aí como é que o índio vai fazer para subir lá? Quando ele subiu, o macaco já fugiu dele. Então ele usa lá, dispara uma zarabatana, uma flecha, aí na hora que acerta o macaco, esse veneno cai na corrente sanguínea, aí vai lá e paralisa. Por exemplo, né? Quem gosta de sushi aí? Quem gosta de sushi? Tempo que eu vou tomar uma água. Deveria experimentar, o índio. Sushi é muito bom. Por exemplo, né? Entre os especialistas aí em sushi, dizem, né? Eu nunca comi, né? Até porque é muito caro, né? Dizem que a carne de sushi, a melhor carne de sushi que tem para você comer, tanto que ela é caríssima, é a carne do baiacu, né? Baiacu é aquele peixinho que quando tu enfesa ele, ele infla, tá? Então, quem não conhece o baiacu, vou colocar aqui. Baiacu. Aqui ele. Para quem não conhece o baiacu, é esse carinha aqui, né?
ele quando fica zangado, ele se infla e ele tem esses espinhos, tá? Exatamente, exatamente. Tá? Então, o que que acontece? O baiacu, ele produz um sushi aí que é extremamente caro. Mas por quê, professor? Porque é difícil capturar o baiacu? Não. Porque o baiacu, ele tem uma glândula de veneno, né? E essa glândula de veneno que ele usa para se defender, o outro peixe vai lá e come o baiacu. O que que ele faz? Ele fica grandão e coloca esses espinhos. Mas se mesmo assim o outro peixão comer ele, né? Ele vai dizer assim, beleza, eu vou morrer, mas tu vai morrer junto comigo, tá? Então, o que que vai acontecer? Ele tem exatamente aonde ele produz, da onde o sushi man tira o filé do baiacu, ele tem uma glândula de veneno, e para vocês terem noção, né, a glândula do veneno produz essa substância que é para ele se proteger. Uma gota do veneno do baiacu, ele é capaz de matar 20 adultos, tá? Então, para vocês terem noção do quão forte é o veneno que esse peixe ele produz. Então, uma gotinha, né, 0,05 ml, é capaz de matar 20 adultos, tá? Então, ele é bem forte. Por isso que os sushimens que preparam lá o filé do baiacu, eles têm que ser especializados, porque na hora que eles vão tirar o filé, eles passam pertinho da glândula de veneno. Então, se eles cortarem errado e cair uma gotinha, aquele cliente vai comer o último sushi da vida dele, tá? Então, ele é um peixe que produz esse veneno, tá? Então, o que que acontece? O homem, ele foi aprendendo, né, com a experimentação ao longo do tempo, tá? Ele foi aprendendo exatamente como utilizar tanto as substâncias, né, produzidas pela natureza, animais ou plantas, para o benefício próprio, ou seja, para curar e tratar suas doenças. Ele também começou a utilizar substâncias produzidas por animais, plantas, para que ele pudesse se defender de um animal maior, de um adversário mais forte e assim sucessivamente. Então, tanto as substâncias de uso terapêutico quanto as substâncias venenosas, elas vêm acompanhando o homem desde que o homem, né, passou a ser dotado de inteligência. Tanto que se a gente for fazer aí um histórico, vou mostrar para vocês, né? Por exemplo, os chineses, a medicina tradicional chinesa, ela é baseada principalmente em produtos de origem vegetal. Os chineses, eles utilizam bastante plantas aí no tratamento das suas doenças. Para vocês terem noção, os primeiros escritos chineses que falam sobre a questão dos venenos de plantas e peixes, aqui inclui inclusive o veneno do baiacu, tem 2.700 anos antes de Cristo, né? Então, se a gente colocar aí na ponta do papel, o primeiro registro tem quase 5.000 anos, tá? Então, para vocês terem noção de que o homem, ele já fazia isso, os chineses foram os primeiros que registraram, né, essa questão do uso de venenos, tá? Exatamente até porque os chineses, os japoneses, eles fazem muita alimentação com base em peixe, arroz, eles descobriram lá que alguns peixes produzem esse veneno. A sociedade mais clássica para gente, em termos de venenos, são os egípcios, né? Os egípcios, eles eram uma sociedade especialista em venenos, tanto que se vocês derem uma lida aí na questão dos históricos, vocês vão ver aí, né, que os documentos egípcios, lá encontrados nas pirâmides, né, que tem aqueles hieroglifos, etc e tal, então se vocês perceberem lá, né, os egípcios, eles tinham um compêndio com mais de 800 preparações, tanto para uso medicinal quanto para uso de venenos, né? A egípcia aí mais famosa, quem é? Quem sabe me dizer aí, quem é a egípcia mais famosa? Quem saberia me dizer quem é a egípcia mais famosa? Isso, Lucas, né? Cleópatra. Por que que ela é famosa? Vocês sabem? Vocês sabem me dizer por que que a Cleópatra é famosa? Ela fazia muitas preparações. Ai, E aí, gente? Não é porque ela fazia muitas preparações, não. Ela tem né? Tem um tchan aí para ela. Por que que ela, pela cobra, tem a ver com a cobra, Vanilda? O que que a Cleópatra fez, né? Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens da Cleópatra, né? Para quem não conhece, tá aqui um registro de como ela era, né? Só me lembro aqui dos banhos de leite. Foi o que Hollywood mandou para vocês, né? Vendeu essa imagem da mulher
Mas os históricos, os documentos que falam sobre a Cleópatra, e não se sabe se ela de fato existiu ou se ela foi só uma criação, né, da literatura, ela foi famosa exatamente por quê? Porque ela era uma mulher, aí como toda sociedade, né, em que os homens dominavam, o que que a Cleópatra fez? Ela casava com homens poderosos e ela matava esses homens para ficar viúva e assumir o poder deles com veneno de cobra, tá? Tanto que a Cleópatra ela conseguiu chegar ao auge do poder, ela era inteligente demais, né? Então, quando ela chegou ao auge do poder, né, ela chegou inclusive lá a questão de Roma, etc e tal, como foi que Cleópatra morreu? Quem sabe me dizer? Com seu Quem- próprio veneno. Na verdade, né, os históricos dizem que ela se suicidou com a picada de uma naja no peito, tá? Exatamente por essa questão relacionada lá, que a Cleópatra, né, ela se tornou lá uma das rainhas do Egito, né? Então, exatamente o que que aconteceu? Ela chegou ao poder matando os homens com quais ela se relacionava, ela só se relacionava com os homens, né, poderosos, e ela casava com aqueles homens e matava aqueles homens com veneno. E no final, né, ela acabou se envolvendo com o imperador romano, tá? E quando ela chegou no auge lá do poder, tá? Tem as questões das guerras romanas, tal. Ela acabou quando Roma pegou fogo, ela se suicidou para não ter que isso, né? Ela se suicidou para não ter que virar uma escrava. Ela preferiu fazer com que uma cobra naja, tá? Ela picasse ela no peito e ela acabou morrendo com o próprio veneno, né? Por isso que tem a expressão, né? Matar com o próprio veneno. Então, essa é uma das questões. Tanto que a sociedade egípcia, ela é uma das sociedades mais famosas em termos do uso de venenos. Eles têm bastante registros, exatamente porque a sociedade deles utilizava muito a questão dos venenos, diferente das outras. Por exemplo, os chineses, eles catalogavam os venenos, mas pela questão... Eu acho que ela preferiu morrer com o veneno da cobra, porque acho que era mais rápido, né? Porque pelo que ela fez, naquele tempo, ela ia ser torturada, ia morrer devagarinho. Ela ia virar escrava. Então ela não queria, ela queria morrer como mulher livre, né? Tanto que ela acaba sendo para os historiadores, Torturado, escravo, não existe. tá? Tanto que para os historiadores, ela foi a primeira mulher que deu esse grito de liberdade para as mulheres não se submeterem, tá? Às questões relacionadas à submissão do homem. Tanto que ela é uma das, né, pessoas que eles utilizam aí com essa questão relacionada à emancipação feminina, né? Porque tem toda aquela questão relacionada aí às sociedades antigas, né? A mulher ela acabava sendo, ela ficava sempre abaixo do homem, tá? Então são as questões relacionadas, tá? Mas é só a título de curiosidade a gente tem que citar o Egito aí na questão da toxicologia, porque dentre todas, eles são as sociedades, porque por exemplo, os chineses eles catalogavam os venenos para as questões relacionadas de, você não pode usar essa substância, porque se você usar essa substância, você pode morrer. E os egípcios não, eles utilizavam, tinha muito aquela questão do, meu adversário é mais forte, não vou conseguir lutar com ele, tá? O que que tem meu áudio, Ju? Não, tá complicado agora. É só o áudio. O professor está silenciado ou deu bug para mim? Não, não estou silenciado, não. Não, pensei que a internet mais voltou. Tá bom. Sempre que eu silencio, tá, crianças, aparece o microfonezinho vermelho. Às vezes eu silencio que eu vou tomar água, aí eu silencio vocês aí para poder vocês não ficarem escutando eu fazer glup de glup, tá? Inclusive eu vou tomar água agora. Tem problema não, Júnior. Depois eu vou colocar a aula esse final de semana no YouTube, tá? Aí tu pode assistir lá, eu vou colocar o vídeo no sala de aula. Beleza, outras duas sociedades que a gente pode citar aí, né? São os gregos. Eles também fizeram bastante essa questão relacionada lá ao uso dos venenos. E os hindus, né? Os indianos também tiveram bastante informação. E o legal
dessas duas sociedades é porque os hindus foram os primeiros a pensar as questões dos antídotos. Ah, então se tem um veneno, deve existir uma substância que combata esse veneno. Por isso, eu vou mostrar aqui para vocês, vou só mostrar, vocês vão fazer uma leitura posterior. Um dos caras mais importantes aí que a gente tem com essa questão é o cara chamado Rei Mitríades VI, esse carinha bem aqui. Esse link, inclusive, eu vou colocar para vocês lá na sala de aula, para vocês fazerem uma lida. É bem interessante. Por quê? O que era o Mitríades? O Mitríades, ele foi um rei grego, né? E o pai dele morreu envenenado. Aí o Mitríades ficou paranoico, né? Ele dizia assim, poxa, vou dar um spoiler para vocês, né? Meu pai morreu envenenado. Então a pessoa não tinha coragem de lutar, ele era um grande guerreiro. Aí o que que acontece, né? Ele pensava assim, a pessoa tem medo de me desafiar, então o que que vai acontecer? Essa pessoa pode tentar, né, me envenenar. Então o que que o Mitríades começou a fazer? Ele começou a fazer experimentos com venenos. Ele pegava lá os escravos dele, tá, de guerra, e ele começava a testar substâncias para descobrir se aquela substância era venenosa ou não. Aí, toda vez que ele descobriu uma substância venenosa, o que que o Mitríades começou a fazer? Ele começava a administrar pequenas doses desse veneno em si. O que que ele imaginava? Ele imaginava que se ele tomasse diariamente pequenas doses daquele veneno, o que que ia acontecer? Ele ia se tornar imune a esse veneno. E, de fato, com o tempo, né, ele começou a criar uma certa resistência relacionada ao uso lá dos venenos. Tanto que ele é o cara que deu, historicamente falando, ele é o cara que é o percussor das vacinas e dos soros, exatamente porque é aquela questão, se administrar uma substância, essa substância ela pode te deixar mais forte contra uma intoxicação, contra um veneno e assim sucessivamente. Então, ele é meio que, abre aspas, o pai das vacinas. Ele foi o primeiro a pensar nessa questão. Quando vocês lerem, né, essa historinha aqui que eu vou colocar no sala de aula, vocês vão ver o que foi que aconteceu com eles. É bom vocês darem uma lidinha aí, vou deixar vocês aí no suspense, para vocês entenderem o que foi que aconteceu com o Mitríades, a forma como ele morreu, né? Tem uma questão relacionada ao veneno que foi muito importante aí na história dele. Depois eu vou colocar lá na sala de aula para vocês poderem ler, tá? Então, o que acontece? Os hindus, né, os indianos lá, eles começaram a pesquisar substâncias que combatiam os venenos. E os gregos, eles começaram a estudar de forma mais científica. O que acontece se eu misturar substância X com substância Y? O que acontece se eu pegar a pata do rato e misturar com a folha da alcachofra? Eles começaram, né, a catalogar. E os gregos, a gente tem um registro aí de 500 a 100 anos depois de Cristo, né, ali século 0 e século I, eles têm um registro de mais de 600 venenos, tanto de origem vegetal, quanto de origem animal, quanto substâncias também de origem, né, mineral. Os chineses e os indianos, eles trabalhavam muito com substâncias de origem animal e vegetal, né? Ainda não existia microscopia, então eles ainda não conheciam as questões relacionadas, tá, a micro-organismos, tá? Então eles trabalhavam bastante com plantas e animais, tá? Então, em termos de histórico, é isso. Quando a gente fala hoje da toxicologia moderna, Paracelso, a diferença aí de uma substância, se ela vai te curar ou se ela vai te matar, é a dose. Exatamente porque o Paracelso foi o primeiro cara que começou a observar e registrar que até as substâncias que são utilizadas na terapêutica, né, até os remédios que eram utilizados, se eles fossem utilizados incorretamente, eles poderiam também te causar dano. Por isso que ele disse, né? A diferença entre a cura e o veneno é só a quantidade que você usa, é só a dose. Tanto que esse é um conceito moderno que surgiu lá no século XVI. A gente traz ele até hoje, ele tem razão. Tanto que tem uma das áreas da toxicologia que a gente chama de toxicologia de medicamentos. Quando a gente está desenvolvendo um medicamento, um fármaco, a gente tem que fazer os ensaios de segurança e eficácia. Eficácia para saber se aquele fármaco funciona e segurança para saber até onde a gente pode utilizar ele de forma segura, né? Até porque a gente sabe aí que os fármacos, eles podem trazer danos para a gente também, tá? E a gente tem a questão aí, principalmente relacionado aí, veio a questão da toxicologia moderna, ela passa a ser ciência, tá? A partir do século XIX. Então, a gente tem esse cara aqui que chama Orfila, tá? Em 1815, ele começa a estudar de forma científica, método científico. Vamos ver aqui
se eu pegar tal coisa, eu vou aumentando a dose dessa tal coisa, o que que vai acontecer? Ah, existe uma intoxicação inicial que é mais branda, existe uma intoxicação aguda, se eu ficar utilizando aquela substância por muito tempo, eu vou gerar uma intoxicação crônica. Então, ele foi o primeiro cara lá no século XIX que começou a tratar a toxicologia não mais como algo empírico, não algo mais adquirido apenas da experimentação do cotidiano do dia a dia. Ele tornou a toxicologia como a gente tem ela hoje. E, de fato, a toxicologia ela ganhou bastante impulso, os estudos toxicológicos, os ensaios de segurança, exatamente quando, né, houve a Revolução Industrial, as populações das cidades começaram a crescer, era necessário plantar. Tá? Então, a agricultura ela ganhou muito impulso. Só que o que é que acontece? A gente sabe aí quando a agricultura ela precisa defender as plantações, ela precisa defender os animais de plantas ou outros animais ou outros organismos que são daninhos, né, que podem comprometer. Então, por exemplo, a gente teve aí, tá tendo ainda na coisa, qual foi o problema que a gente poderia ter no Brasil aí, lá no Rio Grande do Sul, quando aconteceu aí, aconteceu alguma coisa, né, que o Brasil estava morrendo de medo que acontecesse. Quem sabe me dizer? Quem assistiu o jornal aí para me dizer qual era a ameaça que o Brasil aí, o Sul aí, principalmente ali o Rio Grande do Sul, isso, Os né? gafanhotos. A nuvem de gafanhotos. Ah, exatamente o que que acontece. Não sei se vocês chegaram a ver vídeos, né? Os gafanhotozinhos, eles paravam lá em plantações, em pastos, e em menos de um dia estava tudo seco porque eles comiam tudo. Então, professor, como é que a gente faz para combater isso? Faz o uso de agrotóxicos, tanto que tem uma área da toxicologia que a gente chama de toxicologia ambiental. Ela vai fazer exatamente o quê? Ela vai estudar a presença de agentes, ó. Aqui diferente até o século XIX, a gente ainda estava lidando com as questões, né, relacionadas a venenos, substâncias de origem natural. A gente viu aí, né, que a partir do século XX, século XXI, o homem começa a desenvolver ele próprio os produtos químicos, e esses produtos químicos, eles podem, né, aí eu vou voltar lá naquele conceito, lembra que eu falei para vocês? A gente viu lá o conceito de veneno, e a partir de agora, na toxicologia moderna, a gente tem um conceito novo que a gente chama de agente toxicante. Vou colocar aquele entre aspas, porque a gente pode simplesmente só chamar ele de toxicante. Tá? Então, hoje, a toxicologia, né, no início da nossa aula, o que é que a toxicologia estuda? Né? O que é que a toxicologia ela estuda? Tá? Assim como a farmacologia estuda substâncias, que substâncias são essas? Os fármacos são substâncias de natureza química definida, que trazem benefício. A toxicologia, ela é responsável por estudar quem? Por estudar os agentes toxicantes. Toxicantes. Professor, qual é o conceito de toxicante? Substância de natureza química definida. Por isso que lá eu falei para vocês que a gente não pode chamar o chumbinho de veneno para rato, apesar de que popularmente se chama de veneno para rato, mas é o povo que, por convenção, alguém fala, vou vender um veneno para rato, aí virou veneno para rato, mas não pode ser veneno para rato, porque aquele raticida, a gente vai ver quando a gente estiver estudando aí a toxicologia ambiental, a gente vai fazer o estudo de pesticidas e agrotóxicos, tá? E exatamente são substâncias criadas para quê? Para exatamente combater as pragas. Então, o agente toxicante, o caso lá do chumbinho, vou colocar aqui para vocês, tá? Então, o que que é o agente toxicante? É uma substância quimicamente conhecida, né? E essa substância, ela causa o quê? Ela causa dano. Então, o que que é o agente toxicante para a gente? É uma substância quimicamente conhecida que causa dano. Assim como as plantas e os animais, eles produzem venenos para se defender, para caçar, o homem começou a produzir substâncias para matar, por exemplo, os gafanhotos. Então, viu que lá, né, ele começou a produzir substâncias para poder matar os ratos, porque os ratos eles viram uma praga, eles transmitem doenças. Ele começou a produzir substâncias para matar mosquitos e assim sucessivamente. Tanto que vocês têm em casa, né? Quando a casa da gente à noite chega, tá com muita muriçoca ou tem muita formiga, vocês pegam lá o famoso Baygon, né? Que é um pesticida, para poder matar. Aí uma vez, até tem uma piada, o cara pega lá o Baygon e tenta jogar no Homem-Aranha. Mata ou não o Homem-Aranha?
Quem sabe me responder essa pergunta? Se eu pegar o Baygon e jogar lá no Homem-Aranha, eu vou matar ou não o Homem-Aranha? Mata metade? Por que metade, Thay? Por que que não mata, Rosa? E aí, gente? Se eu pegar um Baygon, se vocês encontrarem uma aranha na casa de vocês, né? Se eu se vocês encontrarem uma aranha na casa de vocês, se vocês jogarem o Baygon na aranha, vocês vão matar a aranha? Não sei. Não, Rosa, não mata, tá? Por que que não mata? Porque o Baygon é para matar insetos e a aranha, ela não é um inseto, tá? Então, por isso que para cada tipo de praga que a gente quer combater, vai existir um tipo específico de pesticida, tá? Então, por isso que o veneno para rato, né? O popular chama ele de veneno para rato, tá? Ele é empregado para matar ratos, tanto que ele tem uma classe que chama de raticida, tá? Então, os agentes toxicantes são substâncias, tá? Os agentes toxicantes são substâncias quimicamente conhecidas que causam dano. É que nem o fármaco. O fármaco é uma substância quimicamente conhecida, e essa substância quimicamente conhecida, ela faz o quê? Ela causa benefício. No caso do agente toxicante, é qualquer substância quimicamente conhecida que causa dano. Veneno é um conjunto de substâncias, tá? Enquanto que o agente toxicante é uma substância isolada. Qual substância conhecida do chumbinho? É um aldicarb, tá? Se vocês colocarem aí na internet e pesquisarem, tá? Matei um dia desses, caso o veneno é diferente do agente toxicante, tipo, o veneno não precisa necessariamente de uma estrutura química. É o seguinte, Raquel, vou fazer analogia, né, com a planta, com a maconha. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou pegar aqui, deixa eu pegar cannabis sativa, tá? Não, mandioca. 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 Tá aqui. Mandioca. Tá? Por exemplo, né? Tá aqui a mandioca, beleza? Eu posso chamar a mandioca de agente toxicante? Quem pode me responder? Eu posso dizer que a mandioca é um agente toxicante? Para eu responder a pergunta da Raquel. Agente toxicante, agente toxicante, agente toxicante. Eu acabei de dar a definição de agente toxicante. Isso, não posso. Por quê? Porque lá na mandioca, né, tem um monte de substâncias. Então, se eu fosse, professor, então a mandioca ela seria o que pra gente? Ela seria a droga, né? A droga pode ser uma planta, ou pode ser um animal, ou a parte dessa planta, ou a parte desse animal, capaz de alterar o organismo, tá? Mas lá na mandioca, eu tenho uma substância chamada de ácido cianídrico. Vou colocar aqui para vocês, tá? Imagem, aqui. Ácido cianídrico. Dá para todos vocês verem aí a estrutura química do ácido cianídrico? É um H com uma nitrila. Isso. O ácido cianídrico, ele é o agente toxicante. Por quê? Porque ele é uma substância sozinho, entendeu? Então, por exemplo, a cobra, ela produz um veneno. O que que significa isso? Que aquele veneno da cobra tem um monte de substâncias. Então, eu posso chamar aquilo ali de veneno, que é fruto de um metabolismo. Mas, dentro por exemplo, né, a gente tem um fármaco hoje, que é o captopril. O captopril, ele veio de onde? Ele veio do veneno da jararaca, tá? Então, os pesquisadores foram lá e descobriram que tinha uma substância psicoativa não, perdão, uma substância angioativa, né, que agia sobre vasos e que era capaz de regular. Para ser agente toxicante, tem que ser uma substância química, tá, crianças? Não pode
ser um conjunto de substâncias. Professor, na hora que for um conjunto de substâncias, como é que eu chamo? Você chama de droga. Se for um conjunto de substâncias produzida por um organismo vivo, você pode chamar de veneno. É o caso do veneno da cobra, do veneno do escorpião, do veneno do baiacu, do veneno produzido pela Comigo Ninguém Pode, pelo veneno produzido pelo curare e assim sucessivamente. Para ser um agente toxicante, ele precisa de uma estrutura química. A, a, foi a Winnie? Deixa eu ver. Alguém me perguntou aqui, acho que foi a Vanessa. Professor, qual é o veneno do chumbinho? É um aldicarb. Aldicarb. Vou colocar aqui. Quem é o aldicarb? Né? O aldicarb é esse carinha aqui, ó. Estão vendo? Ó? Essa é a estrutura química do chumbinho, tá? Professor, mas por que diabo chamaram de chumbinho? Porque o aldicarb, né, na sua forma sólida, ele tem a cor do chumbo. Ó, ele parece chumbo, mas ele não é chumbo metal. Por isso que, popularmente, né, o aldicarb ele ganhou o nome de chumbinho, porque ele lembra muito chumbo. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o chamado, né, veneno para rato, tá? Mas o que é o veneno para rato, professor? O veneno para rato, ele nada mais é do que um agente toxicante, né? Ele é da classe aí dos carbamatos e o nome dele chama aldicarb. É esse carinha aqui, ó, tá? Então essa aqui é a estrutura química do agente toxicante, tá? Professor, posso chamar ele de veneno? Não, porque ele não é produzido por um organismo vivo. Professor, quem criou o aldicarb? Foi o homem, tá? Muito importante vocês guardarem isso. Assim como o homem criou fármacos, tá? Ele também criou substâncias para combater pragas. Então, o homem ele produz essas substâncias aí para combater praga, para combater inseto, para combater ervas daninhas, para combater animais, como por exemplo ratos, que podem destruir uma plantação, transmitir uma doença e assim sucessivamente. Então, por isso que agente toxicante não precisa ser necessariamente uma substância sintética, tá, Vanessa? Ele não precisa ser necessariamente uma substância sintética, tá? Ele pode ser uma substância extraída de uma planta. A diferença é porque a droga e o veneno, ele é um conjunto de substâncias. E o agente toxicante é uma substância quimicamente conhecida, é igual ao fármaco. A diferença é que o fármaco, ele traz benefício. E o agente toxicante traz dano. O agente toxicante, ele é produzido para, né, produzir dano. Como o Paracelso disse pra gente, ele disse assim, tá? No caso do chumbinho, sim, ele é uma substância sintética. Foi o homem que produziu, né, esse carbamato aqui, que é exatamente a substância que está lá presente no chumbinho, tá? A gente vai ter uma aula só sobre pesticidas e agrotóxicos, tá? Então não precisa ainda vocês entrarem, quero que vocês entendam só o conceito, tá? Então não precisa, a gente vai ter uma aula, vou explicar a toxicidade, os cuidados que a gente tem que ter e assim sucessivamente. Só quero que vocês entendam o conceito, tá? Então, ó, vamos lá, ó. Veneno, né? Substância ou conjunto de substâncias. Elas vêm de onde? De um metabolismo. Então, alguém produz ela. Quem é esse alguém? Uma planta, um animal, um micro-organismo. Para que eles usam isso? Para que eles produzem essas substâncias? Né? Esse conjunto de substâncias? Para se proteger, para caçar e assim sucessivamente. Então, eles têm origem natural. Então, o veneno, toda vez que a gente se refere a veneno, obrigatoriamente tem que ser uma substância de origem natural. Agente toxicante é uma substância quimicamente definida, quimicamente conhecida. Então, eu preciso, assim como eu tenho a questão do fármaco, no caso do agente toxicante, vou colocar aqui o meu chumbinho, ele precisa ser uma substância quimicamente definida, tá? Então, por isso que eu mostrei para vocês a mandioca. Por exemplo, a mandioca ela é a droga vegetal. Ela tem várias substâncias, inclusive a substância que é o ácido cianídrico, que causa dano para a gente. Quem é o agente toxicante da mandioca? É, no caso, o ácido cianídrico. Por isso que quando a mandioca, para ela poder ser comida, o que precisa acontecer? Ela precisa ser preparada para poder eliminar o ácido cianídrico que tem nela. Então as pessoas cozinham porque o ácido cianídrico ele volatiliza, tá? Então por isso que tem que ter bastante cuidado. Macaxeira, eu posso comer, professor? Pode. Macaxeira não tem problema, tá? Ela não tem ácido cianídrico, mas mandioca, para a gente poder comer, a gente precisa lá. Sim, a boldina poderia ser um agente toxicante, ela é um fármaco, mas, como eu falei para vocês, né, os fármacos, eles podem vir a se tornar agente toxicante, porque se eles forem utilizados de forma incorreta, eles vão, né,
eles se tornam, né, danosos. É a questão relacionada aí que a gente tem de Paracelso, tá? Que Paracelso disse que qualquer substância pode se tornar um veneno. Então, o Paracelso falou isso lá no século XX. Hoje, na toxicologia moderna, como a gente tem substâncias isoladas, a gente pode dizer que qualquer substância isolada pode se tornar um agente toxicante, tá? Isso, libera o gás cianeto, né? O ácido cianídrico, ele volatiliza e forma gás cianeto, tanto que ele causa lá uma doença que a gente fica, quando a pessoa que morre intoxicada, fica azul. Ele morre por cianose, né? Então a pessoa fica azulada exatamente pela questão relacionada ao envenenamento por ácido cianídrico. O pesquisador que descobriu o ácido cianídrico, né, que sintetizou a primeira vez o ácido cianídrico no laboratório, ele morreu, exatamente porque ele não sabia a toxicidade, e ele produziu o ácido cianídrico. Quando encontraram ele morto no laboratório azul, tá? Então, a questão relacionada. Vanilda, Parará, Boldina, agente toxicante, tá? Substância de origem sintética. Vanilda, libera cianeto na produção da farinha. Isso. Tem até no meu quintal. Seria agente toxicante? Mas você está perguntando de quem, Vanilda? Do cianeto ou do ácido cianídrico? Porque ambos são substâncias quimicamente conhecidas, ambas podem ser agente toxicante, tá? O cianeto, ele é um agente, ele também pode ser um agente toxicante, tá? Qualquer substância que pode causar dano para a gente, tá? Ele pode, né? Ele pode ser classificado como agente toxicante. Por exemplo, professor, um fármaco pode ser classificado como agente toxicante? Pode, porque se o fármaco for utilizado nas doses incorretas, ele vai causar dano. Inclusive, a gente faz, no desenvolvimento de substâncias de fármaco, a gente faz os ensaios de toxicidade. A gente precisa ver comigo como é que são feitos os ensaios de toxicidade, beleza? No caso, o pessoal que produz farinha corre risco com essa liberação de cianeto? Não, porque eles correriam risco, Raquel, se eles fizessem o cozimento num ambiente fechado, mas eles não fazem, eles fazem num ambiente aberto. Aí o cianeto ele volatiliza. Mas se você fizer o cianeto num laboratório e não estiver utilizando uma capela para eliminar o gás do laboratório, né, ele te intoxica e você morre. Seria a mesma coisa do monóxido de carbono. Por que que a gente tem que ter cuidado quando a gente liga o carro dentro de uma garagem fechada? E se a gente ficar lá olhando o celular, etc e tal, tá? Isso pode aí gerar pra gente a morte, exatamente porque a gente aumenta a concentração, tá bom? Então, no caso da farinha aí, é sempre produzida num ambiente aberto. Eles não produzem em ambiente fechado, não, exatamente porque senão intoxica, tá? Então, agente toxicante pra gente, ele é o quê? Agente toxicante pra gente é uma substância, ó, quimicamente definida, tá? Então, importante aí que na hora que a gente vai falar de agente toxicante, a gente leve isso em consideração, tá? Vou colocar aqui para vocês o último conceito da aula de hoje. Vou trazer aqui uma imagem. Cadê vocês? Tá? Ó. Vou colocar aqui para eu não ter que escrever. Tem um carinha que a gente chama de xenobiótico. Xenobiótico. Vou colocar aqui a definição. Tirei aqui do material que está de vocês lá, para vocês poderem entender. Xenobiótico. O que é um xenobiótico, tá? Xenobiótico, ele é o quê? Eles são compostos químicos. Professor, eu posso chamar então uma droga de xenobiótico? Não. Por quê? Porque uma droga, ela é, né, um conjunto de substâncias. Professor, eu posso então chamar um veneno de xenobiótico? Não. Por quê? Porque o veneno, né, ele é produzido por um organismo. Então, o que é um xenobiótico? Ele é um composto químico. Professor, então eu posso dizer que o aldicarb, o chumbinho, ele é um xenobiótico? É. Vamos ver se ele se enquadra nas definições, tá? O aldicarb é um composto químico? É. Então, tá valendo. Ele não é produzido por um organismo, ou seja, ele é estranho ao organismo humano, o homem não produz ele no seu organismo, ele não é fruto do meu metabolismo humano? É, porque quem fez ele era sintético, então o homem fez ele. Então, o aldicarb se enquadra na classificação de xenobiótico, tá? Então, o que é um xenobiótico? Compostos químicos estranhos ao organismo humano, tá? Por exemplo, a gente não produz adrenalina no corpo da gente?
Eu poderia dizer que a adrenalina, né? Eu poderia dizer que a adrenalina é um xenobiótico? Por quê, Raquel? Adrenalina. Poderia dizer que a adrenalina ela é um xenobiótico? Por exemplo, né? Isso, muito bem, Cleitinho. Esse é o tchan para a gente poder entender xenobiótico. Ó. Vamos lá. Xenobiótico, substância química. Professor, tá aqui a molécula da adrenalina, né? Ah, professor, o xenobiótico é uma substância química. Beleza, então, no caso da adrenalina, ela é uma substância química. Mas eu posso dizer que ela é um xenobiótico? Não, porque o meu corpo, né, o corpo do ser humano produz adrenalina. Então, a adrenalina, ela nunca, 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 nunca vai ser um xenobiótico. Entenderam a definição aí de xenobiótico? Vários livros, tá? Vários livros, eles, como a gente tem a questão aí do agente toxicante, vários livros dizem que o agente toxicante também, né, todo agente toxicante, ele vai ser também um xenobiótico, tá? Só que tem livros que discordam. Tem livro que diz assim, dependendo da origem da substância, se ela for uma substância de origem natural, ela não vai ser um xenobiótico. Se ela for, então, o que é importante a gente entender aí do conceito de xenobiótico? Ele tem que ser estranho ao organismo humano. Então, se o organismo humano produzir aquela substância, ela não vai ser um xenobiótico. Se ela for um conjunto de substâncias, ela não pode ser um xenobiótico, e assim sucessivamente. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Xenobiótico, tá? Então, no caso aqui da adrenalina, ela não é um xenobiótico, beleza? Apesar dela ser uma substância quimicamente conhecida, né? Tem ali um fenol, tem ali um álcool e tem ali uma amina, ela vai, né? Ela não pode ser um xenobiótico porque eu produzo ela no corpo. Professor, Pode falar. volta rapidinho naquele slide, só para eu na foto Esse aqui? do xenobiótico. Ah, tá, perdão. Olha lá. Pronto, obrigada. Tirando foto, cara de pau. Isso tá lá no sala de aula. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Cadê o sala de aula? Para vocês não ficarem preocupados. Inclusive, isso aqui eu copiei exatamente porque geralmente vocês ficam, professor, xenobiótico. Mas, ó, aqui no sala de aula, aproveita aí, galera. Quem entrou depois da aula, esse aqui é o código para vocês poderem entrar no sala de aula, tá? Eu sempre vou alimentar o AVA e sempre vou alimentar o sala de aula, porque às vezes vocês têm dificuldade aí de entrar no AVA, tá? Sim, vai estar no AVA, Rosa. Quem quiser acessar pelo AVA, tudo bem, mas eu sempre recomendo de vocês deixarem aí o sala de aula ativo, porque toda vez que eu posto alguma coisa no sala de aula, ele manda a notificação de aviso para vocês, tá? O AVA não manda. Então, sempre que eu postar uma atividade, sempre que eu postar um vídeo novo, um material novo, o sala de aula manda notificação para vocês, tá? Então, recomendo aí que vocês instalem ele, tá? Isso, chega até no e-mail, exatamente, tá? Que aí para não perder prazo, para não perder um conteúdo, tá? Algumas pessoas o quê? Algumas pessoas não estão com a disciplina disponível. Isso, aí vocês podem usar o sala de aula, tá bom? Só um minutinho aqui, gente. Eu vou falar com a professora Kalina aqui rapidinho.
Beleza, crianças? Mais alguma dúvida? Então, por hoje é só.